Gente, sensacional. Cássio Cunha Lima assume a palavra agora, encara Dilma Rousseff, inclusive registra aqui a participação de todos nós, integrantes dos movimentos democráticos, e diz que golpe é o que Dilma Rousseff aplicou nesse Brasil. Vale a pena ouvir Cássio Cunha Lima, do PSDB, que está fazendo um discurso realmente decente, enquadrando Dilma. Dá uma olhada. Que seja pelo Flamengo. Ora, o que estamos vendo aqui hoje é um espetáculo político e não uma defesa. Olha só, Com a máxima sensacional. Com a máxima vênia, Vossa Excelência não responde as perguntas. É isso aí. Dilma, como eu disse para você, só está enrolando todo mundo. Tanto faz se perguntar sobre pedalada fiscal, sobre decretos, que a resposta é a mesma. Sensacional. E creia, justificativas e desculpas em torno de crises internacionais, dando um show. que foram chamadas, inclusive, no Dando passado, de show. marolinhas, não funcionam como defesa. Cássio Cunha Lima, que nos citou, está acompanhando o nosso trabalho aqui em cima. Estamos acompanhando tudo de perto. Somos os 30 Não pode ser convidados questionada porque é o que está da previsto acusação. na nossa Ou Constituição. seja, os 30 convidados daqueles que propuseram Os o atos impeachment do Dilma criminosos Rousseff. praticados por Sua Excelência, gente. Vossa Excelência, Muita gente dizendo, olha, Força Brasil, o Dos Brasil está quais com você. não há defesa. Vamos juntos, pessoal, vamos juntos. Porque Eu quando estou falando baixinho, porque senão a lei eles arrumam orçamentária motivo para nos tirar daqui, autoriza né? Porque o a Lewandowski está abertura de louquinho para crédito tirar a gente daqui. suplementar, é sob uma condição. E esta condição foi desrespeitada por Vossa Excelência. Não estamos aqui discutindo Primeiro senador contingenciamento, meta que fiscal, encara não se Dilma trata assim de disso, isso é frente um crime. e diz que O crime ela é reside, que eu faz quero parte de um que, golpe. por gentileza, Vossa Excelência, Que como é que encare pode essa ter questão. golpe num É a processo em que o abertura chefe do dos três crédito poderes suplementar sem estão autorização na mesa legislativa. diretiva? A pena é severa demais? Não. Olha lá, pessoal. Severo são 12 milhões de desempregados. Grande, Cássio Cunha Lima, Nesse arrasando. país que está há 3 anos em recessão, indústrias fechando, comércio encerrando suas atividades, um povo sem esperança, Sensacional. desiludido. Isso sim é Sensacional. grave. De Discurso toda essa grave de Cássio crise, Cunha a Lima maior da cala nossa a história, boca de Vanessa é Brasil consequência dos crimes que de Vossa Dilma Excelência Rousseff. cometeu. O Brasil vive hoje a maior crise da sua história, com um custo altíssimo para o nosso povo, em Sensacional. decorrências desses crimes. E Sensacional. não é pouco Cássio isso. Cunha Lima arrebentando. E ao final me E é uma pergunto, pena que não tenha tréplica. Porque quantas se ela vai reuniões a falar senhora asneiras, participou besteiras, para e ele demoliria discutir, Dilma se houvesse elaborar, tréplica. criar um plano safra? Qual era o tratamento que a senhora dispensava na sua Aí, rotina pessoal. de trabalho Aí, pessoal. ao relatório Sensacional. resumido de execução orçamentária, o REREL? Espero que a senhora não fuja das perguntas Eu e espero possa que ela fuja das responder perguntas. às minhas indagações. Sensacional. Grande, Cássio Cunha Lima. De Cássio Cunha Lima arrebentou. Vamos ver o que Dilma Rousseff agora, que só enrola, né? Vamos ver o que ela vai dizer em relação a isso. Eu estou dizendo que haverá golpe parlamentar se votarem contra se votarem a favor do impeachment, contra a dissolução, sem que haja crime de responsabilidade. Então, senador, a discussão é crime de responsabilidade por 3 decretos e as operações de crédito do Plano Safra. Eu, senador, não perdi a oportunidade de me defender, porque eu estou aqui discutindo com os senhores, debatendo com os senhores, escutando as opiniões dos senhores. Estou aqui debatendo e afirmando que nem os 3 decretos, nem as operações de subsídio Olha, gente, até agora, a sessão do Senado rendeu muito pouco, na verdade, porque a Dilma continua repetindo as mesmas mentiras e foi confrontada poucas vezes. Então, depois do Caiado e do Magno Malta, é o primeiro momento em que Dilma é confrontada, de fato, pelo senador Cássio Cunha Lima. Então, agora é que a gente tem aí algum subsídio mesmo, né? Alguma coisa que a gente pode tirar a Dilma desse discursinho ensaiado e mentiroso que ela tem adotado aqui no Senado Federal. Eu vou colocar mais um trechinho para vocês acompanharem. Aceitação desse processo de impeachment. Então eu vou lembrar ao senhor o que foi amplamente
noticiado pela mídia e que até o próprio acusador, um dos acusadores aqui presentes, declarou à imprensa que a aceitação do meu pedido de impeachment tratava-se de uma chantagem explícita. Olha, gente, tem bastante gente me perguntando se Dilma pode estar usando o ponto eletrônico. Há uma suspeita, sim, de que ela esteja sendo orientada por um pontinho eletrônico escondido, tá? A gente vê que tem alguns dados que ela para um pouco e daqui a pouco lembra, então há, sim, essa suspeita de que ela está sendo orientada por um ponto eletrônico. E olha, o que a gente está acompanhando aqui é o tempo todo a turma do mal. Dá uma olhada. Encarando. No final, no último momento, a acusação apresentar Lula, os ex-ministros, o Rui Falcão, induzida pelo próprio Eduardo Cunha, aqui dentro do conforme se Senado. pode ler, não em qualquer declaração minha ou de alguém aqui presente, mas na imprensa. A imprensa noticiou. E noticiou, inclusive, que a ameaça era ou vota comigo ou o impeachment é aceito. Dilma, olha pessoal, Dilma continua com aquela conversa, né, que é a conversa de sempre trazer o Eduardo Cunha, dizer que o impeachment é culpa de Eduardo Cunha, que é só porque ela não acordou com o Eduardo Cunha que o impeachment aconteceu. E de fato, o que Dilma esquece de dizer é que o impeachment é o grito das ruas. O impeachment é a exigência do povo brasileiro. O Congresso se dobrou ao que o povo deseja, ao que o povo exige. O poder pertence ao povo. Nós emprestamos o poder para esta gente que tem mandato e nós temos o direito constitucional de tomar o poder de volta. E é isso que estamos fazendo com uma mulher que roubou o futuro do Brasil junto com esta figura nefasta que está aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, que mais Há que se perceber encarando. Dá uma olhada que lá, todos gente. aqueles Olha lá. que Olha lá. cooperaram para Ele não adiar para de esse julgamento, fofocar ali com a para turminha do evitar mal esse e olhar para cá. são cúmplices de um processo que começa com uma chantagem explícita. Tem na sua origem um pecado original. A Dilma, de fato, está enchendo a bola do Eduardo Cunha, hein? Então, só por causa do Cunha que o impeachment aconteceu? Não, Dilma. O impeachment aconteceu pelos crimes que você cometeu. Dilma Rousseff é criminosa. Cometeu uma série de crimes. Desrespeitou todas as leis. Eduardo Cunha apenas fez o que a nação brasileira exigiu. E agora o Senado terá de fazer o mesmo. As mais enfáticas e esfuziantes em tirar retratos do senhor deputado Eduardo Cunha. Além disso, a vida é assim, senador. Dura. Agora a Dilma virou piadista, gente. Fez uma graça, né, para falar da Cunha, fez uma piadinha. Né? Então, senador, não há como se falar da A Dilma, espontaneidade né, dizendo que as lideranças dos movimentos sempre tiravam fotos aí com Eduardo Cunha. E isso acabou virando piadinha aqui, né? E agora o Zé Eduardo Cardoso está olhando com uma cara... Ah, ele desviou agora, mas está olhando com uma cara de bicho aqui pra gente. Não, outro fala, não, é mentira. Mas nós não podemos adulterar os fatos que estão registrados na imprensa brasileira, apesar de todos os preconceitos que ela expressou contra meu governo. Eu acredito, senador, que desde que se prove responsabilidade, isso não será um bom. O meu problema é que eu tenho certeza absoluta que não se trata de... Gente, Dilma tem fixação por Eduardo Cunha. Eu acho que no fundo, ela tem uma paixão escondida pelo Eduardo Cunha, porque não é possível. Tudo que ela diz, a cada 10 palavras que ela diz, 8 são Eduardo Cunha, presidente da Câmara, Eduardo Cunha, presidente da Câmara. Aliás, ela já promoveu o Eduardo Cunha a senador algumas vezes e já rebaixou também ele a presidente da Câmara de Vereadores. Né? Mas ela está falando nele o tempo todo. Ô, paixão, hein, Dilma? Eu não vou aqui repetir os decretos e créditos suplementares, nem as autorizações legais Pedindo aqui para para a Janaína falar, gente, estamos ansiosos, ao queremos parar de ouvir as baboseiras de Dilma e ouvir Janaína, mas ainda temos 22 senadores para falar, gente, é gente que não acaba mais. Mas eu queria concluir, senador,
Conclui, Mocré, conclui. É fato que o Plano Safra é algo que não fomos nós que criamos. Nós não inventamos o Plano Safra. O Plano Safra é uma prática, eu já disse. Dilma, mais uma vez, distorcendo as coisas, porque ninguém fala, né, da criação do Plano Safra, mas das ilegalidades que ela fez para manter e engordar o Plano Safra, em especial em época de eleição. Então, Dilma Rousseff, mais uma vez, distorce as informações. Como eu disse para você, do ponto de vista do discurso, essa sessão no Senado está sendo absolutamente inútil, porque não tem nenhum avanço naquilo que a gente já sabe, né, do ponto de vista do esclarecimento da população. Tudo que está sendo dito já foi dito 1 milhão de vezes. A questão é que está se cumprindo um rito, a gente tem que ouvir, né, Dilma Rousseff, temos que ouvir aí o depoimento dela, né, que, repito, é um depoimento imbecil, mentiroso, todo distorcido, mas faz parte aí do problema. E como o ministro do STF, o presidente Lewandowski, fez um rito para ajudar Dilma Rousseff, então não há possibilidade de tréplica para que os senadores pudessem moer o discurso de Dilma Rousseff. Eu quero concluir dizendo o seguinte: dura mesmo é o não reconhecimento de que houve uma crise no Brasil. Se nós vamos começar... Vamos lá, Dilma Rousseff falando de crise no Brasil. De fato, o Brasil passou por uma crise que foi capitaneada, que foi criada, amamentada por Dilma Rousseff e a turma do PT. Eles jogaram o Brasil na crise. Olha, muita gente que me perguntando se a gente vai ter voto suficiente para o impeachment. Gente, Dilma será empichada, o piso é de 60 votos, não se preocupem, teremos os votos sim. A sua voz. Então Pra vamos. quem está perguntando da Janaína, olha ela lá, gente. Vamos então. Olha a cara da Janaína. Petróleo. Sem acreditar no que ela está ouvindo de Dilma. Olha lá, ela com a mão no rosto, sem acreditar, desolada, sem acreditar na estupidez do discurso de Dilma Rousseff. Ele mostra justamente. Começou já. Daqui a pouco ela vai dizer que atrás de toda criança tem uma entidade. Tem uma entidade. E essa entidade é um cachorro. Então, o menino sempre anda com o cachorro. Olha a cara de menina, gente. Olha só, gente. Olha só. O preço da soja por tonelada, ele vem caindo antes. Ele cai antes do que Olha, cai o gente, preço tem um do idiota aqui, um imbecil vermelho chamado Ari Filho, que deve ser aí um desses imbecis aí ligados à CUT, ou esse sindicato vagabundo lá do Paraná, que está sendo processado, né? Processado porque acabou inventando aí aquela conversa mole lá do plágio. Mas enquanto eu não consigo me evitar na justiça, porque a justiça demora um pouquinho, eu vou bloquear esse imbecil. Então, Ari, filho, tchau, babaca. Tem isso. Tem isso. A elevação nominal dela, justamente nesse momento, é aqui que começa a elevar. Se eleva acentuadamente, mudando o patamar. Ninguém tem bola de cristal para perceber isso em toda a sua dimensão. Quero dizer também, para me não alongar muito, que o próprio de todas as formas, ele passa por um processo de queda, que é influenciado, só não é maior do que o petróleo segura, mas é influenciado pela queda de todas as formas. Não inventamos isso, senador, e não inventamos momento para coisa. Então, é muito difícil começar essa discussão dizendo que a culpa da crise são 3 decretos. Gente, de novo ela está repetindo que a culpa da crise não é de 3 decretos. De fato, Dilma tem razão. A culpa da crise é de uma entidade chamada PT. A culpa da crise é de uma senhora chamada Dilma Rousseff. A culpa da crise é dessa criatura nefasta para a política brasileira e para o país. A culpa da crise é deles, é do PT, é de Dilma, é de Lula. Eles são Zé Eduardo Cardoso.